A justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Apresenta uma queixa no Tribunal Penal Internacional contra o Papa Bento XVI. O chefe da Igreja Católica é acusado de ter tolerado crimes sexuais contra crianças em todo o mundo. 53 pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no Líbano. O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do líder da Igreja Apostólica. Ele é acusado de crimes de estupro e atentado violento ao pudor. O representante do Ministério Público afirma que Edir Macedo e o presidente da Igreja no Brasil, João Batista Ramos da Silva, orientam os pregadores a se valer da fé, do desespero ou da ambição dos fiéis para vender a ideia de que Deus e Jesus olham apenas pelos que contribuem. Como é que você vai fazer para fazer o seu sacrifício pelos teus pais? Eu vou dar tudo que eu tenho. E o que é tudo que você tem? Brinquedo. Você vai vender? Tudo? Tudo. Para colocar onde? Aqui no altar. Essa perda de fiéis das religiões é uma questão cíclica, né? Já houve perda de religiões, de fiéis nas religiões em várias épocas da humanidade, não? Haja visto, por exemplo, a ruptura da Igreja Católica na época do protestantismo, não? Por exemplo, uma delas, né? Uma dessas rupturas, né? Então, a gente sempre tem que partir do ponto de vista de que esses ciclos de mitologização e remitologização do mundo e desmitologização do mundo é um ciclo normal. Tem épocas que são mais religiosas, menos religiosas. Tem um histórico aí de uma religião católica que é hegemônica, sempre foi, né? E de bem recente para cá, né, talvez do século XX, você tem a penetração de outras religiões que sempre foram minoritárias, né? Você já tinha religiões indígenas, religiões africanas, que sempre foram, não só minoritárias, como sempre foram discriminadas, sempre foram invisibilizadas. E você tem a penetração de outras religiões minoritárias que de certa forma, eram toleradas, né? Judaísmo, budismo, o pessoal que migrou. Eu acho que a distinção fundamental que deve ser feita não é a questão da religião, é a questão da religiosidade e da instituição religiosa. Porque a religiosidade, ela dificilmente se perde, não? Porque a gente tem, porque o ser humano em grupo, ele tem uma quantidade de religiosidade que praticamente ela não desaparece nunca. Existe religiosidade na hora de comprar um iPad, por exemplo. Existe religiosidade na hora de trocar uma camisa para ir para uma festa. Existe religiosidade na hora de você convidar a sua namorada para tomar um vinho. Essa é uma atitude religiosa, ritualística. Agora, pertencer ou não pertencer a uma instituição religiosa é outra coisa. O grupo que mais cresce nesse cenário também, né, com vista do censo, com base no censo, é o grupo dos não religiosos, que inclui, né, ateus, agnósticos e pessoas que se declaram não religiosas, ou seja, nem ateu nem agnóstico, mas não religioso. Desde o finalzinho do século XX, início do XXI, que a gente tem se organizado por redes sociais, internet, grupos de discussão, e nos últimos 5 anos tem surgido algum tipo de organização, né? Você tem a TEA, você tem a Lista, tem vários outros grupos organizados que congregam humanistas, agnósticos, ateus. A grande maioria das instituições religiosas que a gente conhece, principalmente no Ocidente, não? Catolicismo, cristianismo e outras religiões, o protestantismo, é normal que elas em um momento se tornem carismáticas, né? E em outro momento vão perdendo o carisma porque as estruturas burocráticas das próprias instituições vão tanto afugentando quanto afogando, digamos assim, a necessidade de sentido que as pessoas têm. Eu ia para a igreja porque minha avó mandava, porque minha mãe mandava, mas eu nunca gostei, nunca fui um cara de aceitar essas coisas de manda
obedece, não questione. O que fazem as religiões é, elas te dão uma receita. Não, calma aí, eu sei o que você vai fazer. Estão aqui os mandamentos. Isso é o correto e isso é o incorreto a ser feito. Isso tranquiliza muito o psiquismo das pessoas. À medida que o tempo foi passando, eu fui crescendo, comecei a não querer mais ir para a missa, comecei a me questionar e falar por que eu tenho que ir lá ouvir? Porque a Bíblia mandou. Mas a Bíblia, quem me garante que a Bíblia é real? Você tem que acreditar. E isso para mim não foi satisfatório, nem um pouco satisfatório. Então eu comecei a procurar meu próprio caminho. A crítica à religiosidade, à religião, sempre existiu. Mas, de certa forma, né, com uma liberalização da sociedade, uma maior democracia, né, principalmente depois do fim da ditadura, você tem, de certa forma, essas outras identidades religiosas e não religiosas aparecendo e se expressando. A minha leitura de século XXI, que segundo alguns maiorais, né, alguns pensadores de cunho espiritual, falam que o século XXI é o século da espiritualidade. Quando surgiu a ideia do filme, né, fazer um documentário sobre a ayahuasca, assim, sobre as religiões, talvez o futuro das religiões, né, foi algo que surgiu de uma forma pessoal, né, mas pensando de uma forma global. Da mesma forma que cada um de nós se questiona, quer saber de onde veio, para onde vai, as grandes perguntas do universo, né, a ayahuasca foi uma luz, né, numa escuridão. Acho que a humanidade sempre teve em escuridão, né? E cada dia que passa, mais as pessoas buscam uma iluminação. Falar da ayahuasca é falar da medicina natural, oriundo da floresta amazônica, das culturas indígenas, boa parte delas do Peru até o Brasil. E o contato do homem, dos espanhóis, dos portugueses com essas culturas indígenas chegou ao nosso conhecimento dos centros urbanos. É uma tradição milenar, o chá, que na realidade é a junção de duas plantas que fomentam em conjunto a expansão da consciência, seja o mariri junto com a chacrona. O mariri, metaforicamente, é a força e a chacrona, metaforicamente, é a luz. O nosso corpo já existe o DMT, né, que os cientistas chamam de, no bom sentido da palavra, né, o veículo ou a droga do espírito que leva à expansão de consciência. E quando tomamos o chá, o que acontece? O chá, a partir de 20 minutos mais ou menos, em cada pessoa, começa a fazer o efeito. Ela vai trabalhando você internamente, né? E trabalhando a cura interna, te levando à reflexão, te levando a refletir que não vale a pena viver alimentando o ego inflado. E nesse processo acontece o que a gente busca, que é a cura interior, né? É curar a si mesmo. E claro, tudo, cada pessoa de acordo com o seu conjunto de crenças e valores. Não necessariamente você tem nos trabalhos dos rituais da ayahuasca as pessoas religiosas. Você tem pessoas que estão buscando uma reflexão profunda, seja ela religiosa ou não. Que é o caso do nosso grupo, que recebemos muitos jovens que são agnósticos, né? E tem uma experiência divina, né, com o sagrado, com o lado bom, e levando uma reflexão profunda da reforma íntima, do autoconhecimento. Eu não sabia o que ia acontecer, as pessoas me falavam que a ayahuasca era o alucinógeno mais poderoso do mundo e eu fiquei assustado, mas depois que eu vi como é que era o ritual, depois que eu tomei o chá, eu vi que é uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Primeiro que o chá não é alucinógeno, a gente não vai ver doente. E o chá é muito sobre sensibilidade, sobre externar aquilo que está dentro de você. A proposta inicial do documentário era levar uma equipe cinematográfica, né, uma equipe de produção, que além de filmar, entrevistar, né, ela também passasse pelo processo do Santo Daime, da ayahuasca. Uma das grandes dificuldades que tivemos na fase de pré-produção foi encontrar um ritual, né? Foi encontrar uma filial, um instituto que pudesse nos ministrar ayahuasca, né? Tanto para mim quanto para o resto da equipe, e pudesse filmar, né? Sem atrapalhar o ritual dos outros. O trabalho no instituto, a gente inicia a primeira parte, nós chamamos de UTI, onde todas as pessoas ficam deitadas,
ouvindo músicas que levam a uma reflexão profunda, com mensagens de cunho espiritual, que fala de amor, que fala de respeito, que fala, acima de tudo, da experiência, da vida, né, de que nos leva a uma reflexão profunda. E durante esses primeiros momentos que nós chamamos de UTI, é quando o chá começa a fazer um trabalho dentro da pessoa. Deve as limpezas normais, seja ela evacuação, vômito, eliminando as toxinas, eliminando seja toxina de ordem emocional, de ordem física, e é um processo de limpeza. E a segunda parte do ritual é a parte, digamos, que já estamos mais limpos. Metaforicamente é o beija-flor, tá leve, dançar, e expandir a linguagem corporal, trabalhar com o corpo, bailar, e aí fica na experiência de cada um o contato. E lembrando que é um trabalho de introspecção, né? Durante 4 horas as pessoas evitam conversar entre elas para aproveitar o contato com o divino e consigo mesmo. Antes de ir para a cerimônia, eu fui com muita expectativa, mas quando eu tomei, talvez porque eu tenha me prendido muito, ou talvez porque não era a hora, não sei, mas para mim não foi muito o que eu esperava, não bateu com as minhas expectativas, não foi igual para mim como foi para os meus amigos que também tomaram. O que me envolveu mais foi o ritual em si, a cerimônia. Aquilo me fez pensar muito. Eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas rindo. Eu, particularmente, eu ri muito. Eu senti muita felicidade nas primeiras horas do chá. E foi uma experiência para mim muito incrível, mas não é uma experiência que me deu alguma crença, me mudou meus valores. Ainda continuo sendo ateu, ainda acredito no aleatório. Eu não prevejo o fim da religião. Né? Talvez essas igrejas mais tradicionais, elas acabem perdendo espaço de se dissolvendo, né? Talvez até por não acompanhar esse novo momento. Nós estamos vivendo um período de caos, uma sociedade como toda só focada no ter. Estamos esquecendo a essência do ser humano, o ser. As pessoas vão mudando, vão abandonando as instituições religiosas, mas não abandonam nunca a religiosidade. Então eu não vejo que possa existir uma desaparição desse sentimento que o Freud chamava de sentimento oceânico, que é um sentimento de querer pertencer, de querer se conectar, o conector, e que não somos umas formiguinhas que estamos o tempo inteiro procurando indícios, procurando sinais, procurando vestígios, procurando algum pedacinho desse quebra-cabeça, não? Porque a gente tem que ser humilde e falar assim, sim, eu sou a parte de um todo. Mas que todo é esse aí? Quando a lua chega de onde mesmo que ela vem, quando a gente nasce já começa a perguntar: quem sou? Quem é? Onde é que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar: pra onde é que eu vou? Qual é? No que isso vai dar?